Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani E eu me Lessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no nosso canal, estamos hoje no episódio Eita, 260, minha glória, gente. menina. Significa que tem 260 vídeos com este aqui neste canal acerca da jornada do propósito em Deus à luz da Bíblia. Glória a Então, Deus. hoje nós estamos em mais um episódio da jornada da série. Nós estamos na série do livro de João, Evangelho de João. E eu tenho certeza que hoje Deus ele tem uma palavra para o teu coração. E o tema de hoje é um tema que foi proposto trazer para você curiosidade e principalmente atiçar a sua fome espiritual. E eu acredito que qualquer escolhido comprometido quer saber mais acerca do seu propósito, né? E o tema do nosso episódio hoje é a coragem de Cristo. Com base no Evangelho de João, no capítulo 18, nós vamos meditar exatamente nessa coragem de Jesus. E através desse entendimento dessa palavra, nós vamos entender, nós vamos descobrir o nosso propósito em meio, né, à adversidade. Quem que não passa por adversidade? E que hoje a gente leve uma perspectiva no cerne da nossa fé em Cristo. Muitas das vezes, a gente sem perceber, a gente olha para a adversidade e a gente desiste porque considera essa adversidade uma barreira. E a coragem de Jesus hoje é o tema que vai nos levar a descobrir o nosso propósito Glória a na Deus. adversidade. Você já parou para pensar sobre a bravura de Jesus diante dos momentos difíceis que ele enfrentou? Hoje nós vamos mergulhar profundamente para que eu e você a gente consiga entender e explorar mais acerca da mensagem desse evangelho, desse capítulo, para que eu e você a gente possa descobrir também o nosso propósito no Senhor. Amém? Glória a Isso independente das Deus. circunstâncias. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa o like. O like pra gente, né, amor, ele é muito importante, porque quando você deixa o like, essa palavra, ela chega em mais corações, mais pessoas são alcançadas. A plataforma entende que o conteúdo é bom e ela indica para outras pessoas. Sem mais delongas, vamos iniciar a leitura Amém. de hoje. Vamos lá para Amém? a leitura de hoje. João, capítulo 18. Lembrando que a nossa Bíblia ela é na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Amém. Amém. Vamos lá então. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu. Ele, quando ele fala assim, depois de fazer essa oração, é porque já é ligado com o episódio de ontem, né, amor? Que Sim. Jesus orou, né? Então, vamos seguindo aqui. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedrão. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo que lhe ia acontecer, por isso caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré tornaram a responder. Jesus disse: Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era sacerdote. Caifás era, Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus, junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta.
O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar. E lhe perguntou: Você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé, em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente, ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estava ali lhe deu uma bofetada e disse: Isso é maneira de se falar com um grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Aleluia. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não, e no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: O Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: Levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: Nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não, nós queremos que solte Barrabás. Acontece que Barrabás era um criminoso. Amém, amor? Amém, glória a Deus. Gente, antes da gente falar sobre as chaves, né, que Deus tem para trazer para o nosso coração, na nossa jornada do propósito hoje, eu quero começar falando sobre o contexto histórico dessa palavra, né, do Evangelho de João no capítulo 18. Que na altura, na época que foi escrito, existia muita tensão, muita perseguição para os seguidores de Jesus, né? Então, o capítulo 18 de João, ele é particularmente significativo porque ele marca o início da paixão de Cristo, como a gente conhece até nos dias de hoje. E isso significa que o julgamento, o sofrimento e a morte de Jesus. E também, quando a gente fala sobre
a comunidade daquela época que estava ali, vivendo aquele cenário, existiam muitas tradições judaicas, né, que levavam a uma crescente hostilidade entre os dois grupos. Então essa tensão, ela é evidente logo ao longo mesmo do Evangelho de João, onde os líderes judeus, eles eram frequentemente retratados em conflitos ali com Jesus. Então, nesse ponto da história, o cristianismo ainda era algo assim distante do que é hoje, né? O Evangelho de João, ele foi provavelmente escrito para fortalecer a fé dos seguidores de Jesus naquele contexto tão difícil que eles viviam, oferecendo a partir dessa escrita, dessas escrituras, uma visão profunda e espiritual de quem era Jesus, qual é que era o significado da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Então, no capítulo 18 de João, a gente tem uma descrição da prisão de Jesus após a última ceia, bem como também ali o julgamento perante o sumo sacerdote, né, Anás, e o governador romano, Pôncio Pilatos. Então, esse capítulo, ele descreve os primeiros passos do caminho de Jesus para a cruz, enfatizando ali o sacrifício voluntário, né, e o controle sobre aquele evento que estava ali ocorrendo. Então, a primeira chave dentro desse entendimento da leitura da palavra e do contexto que ela estava inserida, a primeira chave para que eu e você, a gente entenda e viva essa coragem de Jesus, traga essa coragem de Jesus para o nosso propósito, e não só trazer essa coragem, né, falar da coragem de Jesus, mas que a partir desse entendimento, eu e você, a gente descubra o nosso propósito em meio à adversidade. Então, a primeira chave de hoje é a coragem no propósito. Em João, no capítulo 18, do verso 4 ao verso 6, Jesus ele diz assim, ó, Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Jesus já sabia, sabe? Por isso, continuou na direção deles e perguntou, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré responderam, eu sou, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram ao chão. Em outras traduções diz, eles caíram por terra, né? E mesmo diante das nossas adversidades, muitas das vezes vai ter pessoas que vão estar assistindo esse episódio e vai dizer assim, não, minha filha, você não sabe o que é adversidade. Adversidade é o que eu estou vivendo agora, né? Mas eu preciso te dizer que mesmo sabendo, mesmo diante daquelas adversidades extremas e sabendo o que esperava, Jesus ele já sabia o que ia acontecer. Gente, Jesus ele não recuou. Ele enfrentou aquela situação com coragem e com convicção porque estava alinhado com o propósito de Deus na sua vida. E eu e você, nós precisamos também estar alinhados no nosso propósito em Deus. Porque quando eu estou alinhada com o propósito de Deus na minha vida, quando você está alinhado com o propósito de Deus na sua vida, a gente vai enfrentar sim desafios, as adversidades, mas não é de qualquer maneira. É com fé. E a gente precisa procurar entender e aceitar esse propósito de Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Foi isso que Jesus fez. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, que Judas iria denunciá-lo, queria trocar ele por moedas. Mas mesmo assim, Jesus sabia que aqueles homens iam ali procurar ele para prender ele. Jesus sabia de tudo aquilo, né? Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Então, mesmo Deus sabendo, Jesus sabendo de tudo, ele estava disposto a fazer a cumprir a sua missão. Qual foi a missão de Jesus vir à Terra? Ele veio, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi crucificado numa cruz, depois ele morreu e depois ele ressuscitou e hoje ele está com o Pai. E não foi uma jornada nada fácil. Imagina você ser crucificado sem você ter cometido um pecado, você ter feito nada de errado. Mas Jesus, mesmo assim, sabendo de tudo que estava ali para acontecer, ele permaneceu firme sobre o propósito, aquilo que o Pai, o Senhor, havia designado para ele. A segunda chave para eu e você, nós recebermos, tomarmos posse dessa coragem de Cristo e assim descobrir o nosso propósito na adversidade, é nossa chave de hoje, a segunda chave é a verdade. Verdade no meio da adversidade. No versículo 37 de João 18, ele diz, então, Pôncio Pilatos fala, né? Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor quem está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar a verdade, foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz.
Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele mantém a verdade do seu propósito, mesmo quando ali ele é confrontado por Pilatos. Ele afirma claramente o seu propósito divino, sabe? E ele mantém a integridade diante daquela adversidade de todas as outras que ele enfrentou. Então, mesmo em situações desafiadoras, nós precisamos nos lembrar de se manter firme, sabe? Manter firme e verdadeiro. Sempre a gente precisa viver a verdade de Jesus no nosso propósito, em todas as fases da nossa vida. A sua fidelidade à verdade e ao propósito é um testemunho poderoso para as outras pessoas. Então nós precisamos sempre lembrar disso. E a nossa terceira chave é a entrega total ao propósito de Deus. Em João, no capítulo 18, versículo 11, ele diz: "Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o meu Pai me deu?" Glória a Deus. Jesus, ele exemplifica aqui a entrega completa ao seu propósito, demonstrando que estava disposto a passar por sofrimento extremo para cumprir a vontade do Pai. Haverá momentos em que cumprir o propósito de Deus vai exigir de mim, de você, de nós sacrifícios e dificuldades. Lembre-se da entrega de Jesus e esteja disposto a seguir o caminho de Deus, o caminho que Deus preparou para você, confiando que Ele estará com você em todas as etapas. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Gente, é muito forte quando a gente entende que o que Jesus ele passou naquela cruz, o que ele sofreu, toda a história dele foi para um propósito. E o propósito do Senhor para todos nós é que a gente entenda, aceite e viva o amor de Cristo. Aleluia. Em todas as fases da nossa vida. Não é se virando contra Deus, achando que o Senhor está mal com você e é por isso que todas as coisas ruins estão acontecendo na sua vida e fica chateado e se volta contra Deus. Gente, não é isso. Nós temos que entender que, inclusive, se você estiver maratonando a série desde o primeiro capítulo, eu tenho certeza que Deus tem ministrado coisas novas no seu entendimento. Quando nós olhamos para a trajetória de Jesus, a gente tem muitos ensinamentos, sabe? Lições preciosas. Entender que, assim como ele disse: olha, eu vim ao mundo, eu sofri aflições, vocês vão sofrer aflições também, mas tenham coragem porque eu venci. E se ele venceu e a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores nele, ele vai nos ajudar a vencer também. Então eu preciso, no lugar de ficar com raiva de Deus, dizer: Senhor, estou aqui. Senhor, me dá entendimento para que eu possa viver o propósito do Senhor na minha vida. Senhor, me ensina a lidar com essa adversidade. Me ajuda. Seja comigo, Senhor. Me dá clareza, me dá... Peça ao Senhor. No lugar de você se revoltar diante da adversidade, peça entendimento. Porque a adversidade, ela nos aproxima do nosso propósito. Daqui a pouco você vai entender mais sobre isso. Gente, hoje, ainda nessa palavra, quando a gente fala aqui da coragem de Jesus, e isso nos faz descobrir o nosso propósito na adversidade, eu quero trazer uma analogia para essa palavra de hoje em João, no Evangelho de João, no capítulo 18. E a analogia que eu quero trazer hoje é o forjamento de uma espada. Glória a Deus. No processo de forjar uma espada, o metal ele precisa passar pelo fogo e ser martelado várias vezes. Embora esse processo ele seja extremamente difícil para o metal, é necessário para transformá-lo em uma lâmina forte e afiada. Da mesma forma, na nossa vida, muitas vezes nós passamos pelo fogo e por martelamentos, momentos de adversidade, desafios que podem ser muito difíceis de suportar. No entanto, assim como o metal no fogo, esses momentos de dificuldade são muitas vezes quando nós somos moldados ali e até mesmo fortalecidos no nosso propósito e no caráter de Cristo. Jesus, em João 18, ele é como essa espada sendo forjada. Ele enfrenta a adversidade, traição, prisão, julgamentos injustos, mas em vez de quebrar, ele se mantém firme com o seu propósito, mostrando coragem, verdade e entrega total à vontade do Pai. E assim, ele se torna a espada perfeita, cumprindo o seu propósito divino de trazer a salvação à humanidade. Assim, quando a gente enfrenta as adversidades na nossa própria vida, nós podemos lembrar dessa analogia da forja. E, como Jesus, podemos encontrar força para manter a fé e a coragem,
permanecer verdadeiros ao nosso propósito e confiar totalmente em Deus, sabendo que Ele está trabalhando para nos moldar e fortalecer cada dia mais o nosso propósito nele. E assim eu e você, nós vamos cumprir, né, o nosso propósito e tornando, como a gente está vendo agora, essa espada perfeita. E que o Senhor, hoje, Ele ministre direcionamentos novos para a sua vida, para a sua jornada, e que você alcance cada vez mais entendimento na presença do Senhor. O nosso Pra Casa de hoje é uma reflexão exatamente sobre a adversidade. Reserva hoje um momento para você refletir sobre a adversidade que você está enfrentando. Anote um momento, naquele momento que você está ali recebendo ministrações do Senhor, anote também o que você está sentindo, as emoções que são afloradas no seu coração. Leia novamente o Evangelho de João no capítulo 18. Observe como que Jesus ele enfrentou a adversidade, como que ele respondeu, como que ele manteve o seu propósito. E compare as suas experiências da adversidade com as de Jesus. Identifique qual que é hoje algo semelhante que você está passando ou a diferença entre o que Jesus passou e o que você está passando. E se pergunte como que essa adversidade ela pode estar, por exemplo, moldando você no seu propósito. Como posso responder a essa situação de uma maneira que honre a Deus e que esteja alinhado ao meu propósito, ao propósito que Deus tem na minha vida. Pergunte isso para você. E encerre essa atividade com uma oração. Pede para o Senhor força, pede para o Senhor coragem, pede para o Senhor sabedoria para você enfrentar as adversidades, para você ter discernimento e seguir o seu propósito em meio a todas essas situações. Peça que Ele te ajude a confiar mais nele, assim como Jesus fez, mesmo em meio aos desafios. Gente, escolhidos do Senhor. Essa atividade ela não é apenas para te ajudar a trazer mais compreensão do teu propósito na adversidade, mas também ela te incentiva a um relacionamento mais profundo e mais confiante em Deus. Amém? E lembra que eu falei que eu queria falar mais sobre vocês, com vocês acerca dessa palavra? Quando a gente está vivendo a nossa jornada do propósito, a gente está desfrutando da jornada, mas muita coisa acontece. Até a gente descobrir o nosso propósito, inclusive em meio à adversidade, às vezes sem perceber a gente comete erros na jornada. Talvez essa seja uma parte extremamente crucial para o entendimento da palavra de hoje. Então eu quero começar a falar de evitar muita gente. São 3 erros que eu listei aqui. O primeiro erro, que eu acredito que a maior parte das pessoas cometem, eu já cometi muitas vezes, é evitar a adversidade. Em João 18, nós vemos Jesus enfrentando diretamente a adversidade, até mesmo a morte, para cumprir o seu propósito. O erro que muitas pessoas cometem é evitar a adversidade, ou muitas das vezes o desafio, em vez de enfrentá-lo, esquecem que a adversidade pode ser um caminho para o crescimento e para a realização do teu propósito. Outro erro que as pessoas cometem é negar a verdade. Outro erro é realmente isso, gente. Negar a verdade ou se desviar da verdade para evitar conflito ou desconforto. Não, eu não vou falar a verdade não, que eu posso machucar o fulano. Não, eu não vou falar isso não, porque o fulano pode ficar chateado. Não, eu não vou falar isso não, porque se já está complicado, aí pode ficar pior ainda a situação. Nós vemos isso no exemplo de Pedro, negando a Jesus 3 vezes. João, tanto no versículo 17, 25 e 27. Negar a verdade pode nos levar a comprometer o nosso propósito e distanciar-nos da vontade de Deus. Amém? E o terceiro erro, depender do poder humano. Quando Jesus ele foi preso, um dos seus discípulos tentou lutar usando uma espada. Nós lemos agora em João 18, 10. Muitas vezes as pessoas confiam na sua própria força, na sua inteligência, de cumprir o seu propósito, esquecendo que é Deus quem as capacita. Essa autodependência, ela pode nos levar ao esgotamento e à frustração e, eventualmente, nos afastar do nosso propósito. Então, que a gente possa refletir sobre esses erros. Será que eu e você, nós estamos encaixados em algum desses erros? Porque se a gente estiver errando nisso, isso está fazendo com que
a gente não consiga viver e desfrutar verdadeiramente do nosso propósito, recebendo ali as bênçãos do Senhor. Então, que você reflita sobre esses erros e ore ao Senhor acerca deles. Peça entendimento ao Senhor como que você pode consertar esses erros. Porque muitas das vezes a gente precisa do entendimento que só Cristo vai nos dar e vai nos proporcionar. Amém. Então vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra, por tantas ministrações que o Senhor trouxe ao nosso coração no dia de hoje. Amor, você pode orar em nome de Jesus. Amém. Glória Vamos a Deus. orar. Pai querido, amado Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor, por sabermos que o Senhor, Pai, é a verdade, é a vida. Aleluia. Que nós possamos, a cada dia, a cada Glória a episódio que Deus. nós estamos aqui, tanto nós como aqueles que nos assistem, Pai, possam ser impactados com a Tua palavra. Que eles Aleluia. possam, Pai, absorver todo o Glória a conhecimento e a Deus. sabedoria que o Senhor transmite através de cada capítulo, Senhor. Aleluia. Que nós possamos refletir, Pai, a Tua imagem em nossas vidas, Senhor. E que o Senhor possa cada dia derramar das Tuas bênçãos e dos Teus milagres, Senhor. Glória a Deus. Pai, Aleluia. abençoa. Mais uma vez eu te peço que o Senhor abençoe a todos aqueles que nos acompanham. Que eles possam, Pai, ser abençoados em todas as áreas da vida deles. Que eles possam, Pai, seguir o caminho deles, Pai, junto com o Senhor. Que eles possam alcançar, Pai, o propósito de vida que o Senhor tem para eles. Que eles possam, Senhor, se entregar completamente em Tuas mãos, Pai. Que eles possam, Senhor, contar os testemunhos das vitórias. Que eles Glória a possam, Deus, Pai, em ser nome canal de de Jesus, bênção ó para Pai, em outras nome de vidas. Jesus. Capacita eles, Deus. Dá sabedoria, Senhor. Capacita-nos, ó Pai. Restaura, Pai, Em todo nome de mal, Senhor. Jesus. Que eles restaura toda doença, Pai. Elimina, Pai, todo Em mal. nome de Repreende Jesus. todo mal da vida deles, Senhor. nome Blinda de eles, Pai, com Jesus. Teu escudo. Em Lava nome eles com de Teu Jesus. sangue, Em Senhor. Que o nome Senhor de possa, Pai, Jesus. dar força, motivação, inteligência. Glória a E que a cada Deus. dia eles possam evoluir contigo, Em Senhor. nome de Nos perdoa Jesus. pelos nossos pecados, Pai. Fica Perdoa-nos, ó Pai. conosco. Assim, Deus, e que amanhã nós possamos estar aqui de volta em Em mais um nome episódio do nosso de Café com Jesus, ó Propósito. Pai. Assim, Deus, eu te oro e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém! Você declara o seu amém para a glória Glória de a Deus. Deus. Olha, lembrando que se esse episódio ele foi profundo no seu coração, assim como foi no nosso, se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal, ativa todas as notificações para você sempre ser avisado, né, pela plataforma. Assim que a gente publicar um conteúdo, você já é informado. E também deixa o like, porque o like ele é muito importante. Para você o like é só um botão, mas pra gente ele é muito importante, porque quando você deixa o like, a plataforma entende que o conteúdo é bom, é relevante e ela indica para mais pessoas. Glória a E não Deus. esquece de compartilhar no grupo da família, dos amigos, nas suas redes sociais. Convida pessoas para fazer parte da jornada do propósito. Todos os dias nós estamos aqui para ajudar você, para encorajar você a ter sua vida transformada através do propósito que Deus tem na sua vida à luz da palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, olha, tá ficando listado aqui agora a playlist completa da série de João que nós estamos hoje. Nós estamos no capítulo 18, mas se você clicar aqui, você vai maratonar a série inteira. E também a gente vai deixar listado a playlist da série do livro de Salmos, que também foi uma jornada incrível. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar muita coisa no teu coração. Que Deus te Glória a abençoe. Deus. Até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.